Este é o Luís Grilo, um homem que em julho de 2018 alegadamente saiu de casa para fazer um treino de bicicleta e nunca mais voltou. Durante semanas Portugal acompanhou o caso como se fosse apenas um desaparecimento, um acidente, um assalto, um treino que correu mal. A própria mulher apareceu desesperada, participou nas buscas, fez apelos, pediu ajuda, mas quanto mais o tempo passava, mais algumas peças começavam a não encaixar. O telemóvel apareceu abandonado, a bicicleta desapareceu e o corpo de Luís Grilo foi encontrado a mais de 130 km de casa. E a partir desse momento, a pergunta deixou de ser onde está Luís Grilo e passou a ser quem tirou a vida a Luís Grilo. Eu sou o Fábio Ferreira e isto é o Chá das Três. Vamos ao chá? Antes de começarmos, não te esqueças de seguir o Chá das Três no TikTok, Instagram e YouTube. Tens o link na bio. Ativa o sininho no YouTube para saber sempre quando sai um vídeo novo. E se quiseres ajudar o projeto sem gastar nada, deixa um gosto, comenta e partilha este vídeo. No TikTok republica, ajuda imenso, acredita. É isso que ajuda o Chá das Três a continuar a crescer. E para quem quiser apoiar ainda mais o projeto, tem também o link do Paga-me um Chá na bio. Obrigado a todos pelo vosso apoio. Luís Miguel Grilo tinha 50 anos, era engenheiro informático, pequeno empresário e vivia nas Cachoeiras, em Vila Franca de Xira. Era casado com Rosa Grilo e juntos tinham um filho, Renato, que na altura tinha apenas 12 anos. Mas para muita gente, Luís não era apenas um engenheiro informático, nem apenas um empresário, era também o atleta. O homem que, depois de uma fase em que tinha sido sedentário e ganho peso, decidiu mudar completamente a própria vida. Começou a correr, começou a treinar, entrou no mundo do triatlo e aos poucos, aquilo que começou como uma mudança de hábitos tornou-se numa paixão. Luís treinava como poucos, era persistente, determinado, bem disposto e, segundo os amigos, era daqueles que puxava os outros para cima. Alguém que vestia a camisola, alguém que recebia bem quem chegava ao grupo, alguém que gostava de superar limites, tinha participado em maratonas, em provas de triatlo e até em Ironman. Poucas semanas antes de desaparecer, Luís tinha estado em Frankfurt, na Alemanha, numa das provas mais exigentes do triatlo. 3,8 km de natação, 180 km de bicicleta e 42 km de corrida. Uma prova brutal e Luís tinha regressado feliz, radiante, com planos, com vontade de continuar. Nada apontava para uma fuga, nada apontava para um desaparecimento voluntário, nada fazia prever que aquele homem com tantos projetos estava prestes a tornar-se o centro de um dos crimes mais mediáticos de Portugal. Por fora, a vida de Luís parecia estável. Tinha a família, tinha a empresa, tinha os amigos, tinha o desporto e tinha os seus sonhos. Gostava de animais e tinha uma cadela chamada Annalise. E era descrito por quem o conhecia como alguém calmo, divertido e com sentido de humor. Com Rosa Grilo, a imagem pública era a de um casal normal, um casal cúmplice, discreto, brincalhão, com uma vida familiar aparentemente tranquila. Viviam numa casa nas Cachoeiras, trabalhavam juntos na empresa de informática fundada por Luís, e para muitos amigos e conhecidos, nada naquela relação parecia indicar tragédia. Mas, por trás da aparência e da normalidade, havia coisas que nem todos sabiam, e algumas delas só viriam a ser descobertas mais tarde. No dia 16 de julho de 2018, uma segunda-feira, segundo a primeira versão contada por Rosa Grilo, Luís saiu de casa durante a tarde, por volta das 4 horas, para fazer um treino de bicicleta. Era algo normal, Luís era atleta, treinava muitas vezes, e por isso no início a história parecia fazer sentido. A ideia era simples, ele ia sair, pedalar durante cerca de 2 horas e depois regressar a casa, mas Luís não voltou. As horas passaram. Começou a anoitecer e nada. Rosa tentou ligar-lhe, mas não atendia. E quando percebeu que o marido continuava sem aparecer, foi à GNR comunicar o desaparecimento. A partir daí começaram as buscas. No início, toda a gente pensou o mesmo. Um acidente. Luís podia ter caído da bicicleta, podia ter tido um problema de saúde, podia estar magoado em algum ponto do percurso. Amigos, familiares, colegas de treino e autoridades começam a procurar. Percorrem estradas, caminhos, zonas onde o Luís costumava treinar. A preocupação crescia a cada hora, porque quem conhecia o Luís sabia que ele não era homem de desaparecer assim. Não fazia sentido. Ele tinha uma vida, um filho, uma família, uma empresa e, acima de tudo, tinha acabado de regressar de uma prova, cheio de vontade de continuar. Para os amigos, a hipótese de fuga não encaixava. A hipótese de ele simplesmente desaparecer por vontade própria não parecia real. Enquanto isso, Rosa Grilo aparecia como uma mulher desesperada, a esposa que procurava o marido, a mulher que queria respostas, a mulher que, publicamente, parecia estar a viver um pesadelo. Fez apelos, participou nas buscas, divulgou fotografias e pediu ajuda. Em cartazes e mensagens a ideia era clara. Não iam desistir, mas havia um problema.
Luís continuava sem aparecer. Poucos dias depois, surge a primeira pista importante. O telemóvel de Luís Grilo é encontrado, mas não aparece junto a ele, não aparece junto à bicicleta, não aparece num local de acidente. Aparece abandonado numa berma de estrada, em Casais da Marmeleira, a cerca de 6 km de casa. Estava desligado, fora da bolsa onde Luís costumava transportá-lo. E isto muda tudo, porque se Luís tivesse tido um acidente, porque é que o telemóvel estaria ali? Porque é que deixariam o telemóvel para trás? E se ele tivesse desaparecido por vontade própria, por que abandonar o telemóvel daquela forma? A partir deste momento o caso começa a ganhar outro peso. Já não parecia apenas um atleta perdido, já não parecia apenas um treino que correu mal. Começava a parecer que alguém queria criar uma história, uma pista falsa, um cenário. Mas ainda não havia respostas. Os dias transformam-se em semanas e a angústia aumenta. A família continua sem saber de Luís. Os amigos continuam sem perceber o que aconteceu. As autoridades continuam à procura. E Rosa continua a ser vista como uma mulher que espera. A mulher que quer acreditar que o marido ainda pode voltar. A mulher que, para muitos, está em negação. Mas para quem conhecia Luís, a esperança começava a ficar cada vez mais difícil. Porque Luís não era alguém que desaparecia sem deixar rastro. E quanto mais tempo passava, mais o caso se afastava da ideia de acidente. O desaparecimento começava lentamente a transformar-se num mistério criminal. Até que chega o dia 24 de agosto de 2018, mais de um mês depois do desaparecimento. Um homem que fazia uma caminhada numa estrada municipal, perto de Alcorrego, em Avis, no distrito de Porto Alegre, sente um cheiro forte, um cheiro impossível de ignorar. E pouco depois é encontrado um corpo. Estava num estado avançado de decomposição, sem roupa, com um saco de plástico na cabeça e com sinais de violência. O corpo estava a mais de 130 km de casa de Luís Grilo. Longe demais para ser coincidência, estranho demais para ser acidente, violento demais para ser ignorado. Pouco depois, as autoridades confirmam. Era Luís Grilo. O homem que tinha desaparecido depois de um suposto treino de bicicleta já não estava mais entre nós. E a partir daquele momento, acaba qualquer esperança. Luís não tinha fugido. Luís não estava perdido e não ia voltar. Luís tinha sido assassinado. Para os amigos foi devastador. Durante semanas, muitos tinham acreditado num acidente, num assalto, num desentendimento na estrada. Qualquer coisa que explicasse o desaparecimento, mas não aquilo. Não um corpo abandonado a mais de 130 km de casa. Não um saco na cabeça. Não aquele cenário. A brutalidade da descoberta chocou todos e levantou uma pergunta óbvia. Quem faria aquilo a Luís Grilo? Um homem descrito como calmo, bem disposto, amigo dos amigos, dedicado ao filho e apaixonado pelo desporto. Nada parecia fazer sentido, mas havia algo ainda mais estranho. A bicicleta de Luís não estava junto do corpo. Nunca foi encontrada no local. O telemóvel já tinha aparecido antes, abandonado noutra zona. Ou seja, havia peças espalhadas, objetos fora do sítio, uma narrativa que parecia ter sido montada. E isso começava a apontar para uma possibilidade muito mais assustadora. Luís talvez nunca tivesse saído para treinar. A investigação passa então para a polícia judiciária e os peritos começam a analisar tudo. O corpo, o local, os objetos, a casa, as versões. A certa altura, descobre-se um detalhe fundamental. Luís Grilo tinha sido morto com um tiro na cabeça. Um projétil foi encontrado alojado no crânio, mas a polícia judiciária fez algo importante. Não revela logo publicamente esse detalhe. Durante algum tempo, cá fora, fala-se em pancadas, fala-se em agressões, fala-se numa morte violenta, mas a informação do disparo fica guardada. E isto foi estratégico, porque se os suspeitos não soubessem que a polícia tinha descoberto a bala, podiam manter a arma, podiam não se desfazer dela, podiam continuar a acreditar que estavam em vantagem. E foi exatamente isso que deu tempo à investigação. A polícia judiciária ficou com um trunfo escondido. Enquanto o país tentava perceber quem teria matado Luís Grilo, os investigadores começavam a olhar cada vez mais para a própria casa. A versão inicial dizia que Luís tinha saído para treinar, mas a investigação começa a encontrar sinais de que a história podia ser completamente diferente. Vestígios biológicos, indícios na casa, coisas que não fazem sentido no relato. A possibilidade começa a ganhar força. Luís Grilo não teria sido atacado na estrada, não teria desaparecido durante um treino, não teria sido vítima de um estranho qualquer no caminho. Luís podia ter sido morto dentro da própria casa. O local onde devia estar seguro, o local onde vivia a mulher com o filho, com a vida que todos achavam normal. E se isso fosse verdade, então a história do treino de bicicleta não era apenas uma explicação errada, era uma encenação. E aqui, a figura de Rosa Grilo começa lentamente a mudar. Até ali, para muita gente, ela era a viúva desesperada. A mulher que procurava o marido, a mãe de uma criança que não sabia onde estava o pai, a esposa que aparecia nas buscas e nos apelos. Mas para os investigadores, algumas coisas começavam a não bater certo. As versões, os horários, os movimentos, os comportamentos.
as provas que apareciam. E cada detalhe parecia abrir uma nova pergunta, porque se Luís foi morto em casa, quem teve acesso? Quem sabia a rotina dele? Quem podia criar a história do treino? Quem podia dar o alerta e ao mesmo tempo controlar a narrativa? E a pergunta mais desconfortável de todas começa a surgir. E se a pessoa que parecia mais desesperada para encontrar Luís já soubesse desde o início onde ele estava? Durante semanas, Portugal procurou Luís Grilo como se procurasse um homem desaparecido. Mas quando o corpo apareceu, a verdade começou lentamente a mudar de forma. O treino de bicicleta, o telemóvel abandonado, a bicicleta desaparecida, o corpo a mais de 130 km, o tiro na cabeça e os vestígios na casa. Tudo começava a apontar para uma coisa. Luís Grilo não desapareceu, foi assassinado. E a partir daí, a investigação deixou de olhar para a estrada e começou a olhar para dentro de casa. Mas enquanto Rosa Grilo ainda aparecia como uma mulher em sofrimento, a polícia judiciária começava a juntar peças. E essas peças iam revelar algo muito mais escuro. Um amante, seguros de vida, mentiras e um plano que, segundo a investigação, não tinha nada de acidente. E quando a polícia finalmente decide avançar, ninguém estava preparado para o que vinha a seguir. Mesmo assim, Rosa Grilo achava que tudo estava bem e que nunca iria ser apanhada. Mas Luís Grilo já não era um homem desaparecido, era uma vítima de homicídio. E enquanto Portugal tentava perceber quem teria sido capaz de matar um pai de família, a polícia judiciária começava lentamente a desmontar a história contada desde o primeiro dia. Porque quanto mais investigavam, mais detalhes apareciam. Detalhes que não apontavam para um assalto, nem para um acidente, nem para um ataque aleatório. Apontavam para algo muito mais próximo, muito mais pessoal e, acima de tudo, premeditado. Depois da descoberta do corpo, a investigação acelera. A polícia judiciária começa a analisar tudo. Chamadas, mensagens, movimentos de telemóveis, vestígios na casa, testemunhos, rotinas e relações pessoais. E aos poucos, a imagem do casal perfeito começa a quebrar, porque apesar de publicamente parecer existir uma vida normal, os investigadores descobrem algo importante. Rosa Grilo mantinha uma relação com um amante há já algum tempo, com um homem chamado António Joaquim. António Joaquim tinha 42 anos. Era oficial de justiça, divorciado e conhecido de Rosa há vários anos. Segundo a investigação, os dois mantinham uma relação discreta, muito discreta. Tão discreta que muita gente próxima do casal dizia não fazer ideia de que aquilo existia. E de repente, o caso muda completamente de dimensão, porque já não estamos apenas perante um homicídio misterioso. Agora existe uma relação secreta, um possível motivo passional e duas pessoas ligadas diretamente à vítima. Mas isso sozinho ainda não bastava. Era preciso provas, e a polícia judiciária começa a encontrá-las. Durante as buscas à casa do casal, os investigadores encontram vestígios de sangue, vestígios que pertenciam a Luís. E isso destrói completamente a versão do treino de bicicleta, porque se Luís tivesse desaparecido durante o treino, porque existia sangue dele dentro da própria casa, ainda por cima no quarto, não na garagem, não na rua, não numa estrada, dentro da casa. Os investigadores começam então a acreditar numa hipótese. Luís Grilo nunca saiu para treinar, ou pelo menos nunca saiu vivo. Outro detalhe importante começa a chamar a atenção da PJ: os telemóveis, os movimentos, os horários e as localizações. Segundo a investigação, o telemóvel de Rosa Grilo esteve desligado durante um período considerado crucial e o de António Joaquim também apresenta movimentos estranhos. Além disso, as mensagens trocadas entre os dois levantam suspeitas. A acusação viria mais tarde a dizer que pouco antes do homicídio, os dois trocaram dezenas de mensagens em poucos minutos, como se estivessem a acertar detalhes, pequenos detalhes, mas que para a investigação começam lentamente a formar um puzzle. E depois surge talvez a peça mais importante de todas, a arma. A polícia judiciária apreende uma pistola. A arma estava registada em nome de António Joaquim. E aqui entra uma parte fundamental do caso. A polícia tinha escondido publicamente o facto de Luís ter morrido com um tiro na cabeça, precisamente para evitar que os suspeitos destruíssem a arma. E essa estratégia funcionou, porque quando os peritos analisam a pistola, descobrem algo brutal: vestígios microscópicos de sangue de Luís Grilo, dentro da própria arma, mesmo depois de ela ter sido limpa. A análise balística torna-se devastadora. A bala retirada do crânio de Luís era compatível com aquele tipo raro de munição, e ao lado da arma existiam munições iguais às usadas no homicídio. A partir daqui, a investigação praticamente deixa de ter dúvidas, mas faltava mais coisas. Perceber o porquê. Porque mataram Luís Grilo. E, segundo a acusação, existiam dois motivos. O primeiro era paixão. Rosa e António queriam assumir a relação. O segundo era o dinheiro. Luís tinha seguros de vida, poupanças, contas bancárias, a casa e a empresa. Segundo a investigação, Rosa insistiu até para que Luís reforçasse os seguros de vida. E colegas do triatleta confirmaram mais tarde em tribunal
que ele lhes tinha contado isso. A acusação acreditava que o objetivo era claro: matar Luís e depois beneficiar financeiramente da morte dele. Enquanto tudo isto acontecia nos bastidores da investigação, cá fora Rosa continuava a parecer uma mulher em sofrimento, continuava a aparecer nas notícias, continuava a falar do desaparecimento, continuava a participar nas buscas. E talvez seja precisamente isso que torna este caso tão chocante para tanta gente, porque durante semanas Portugal viu Rosa Grilo como vítima, mas lentamente a investigação começa a vê-la como suspeita. E quanto mais provas apareciam, mais difícil se tornava ignorar isso. Mas quando a pressão aumentou, Rosa apresentou uma nova versão, uma versão completamente diferente. Segundo ela, Luís Grilo não foi morto por ela, nem por António Joaquim. Foi morto por 3 homens, homens ligados a alegados negócios de diamantes. Segundo Rosa, esses homens teriam invadido a casa, feito o casal refém e assassinado Luís à frente dela. Ela disse que ficou em silêncio porque estava a ser ameaçada, ela e o filho. A história incluía sequestros, armas, viagens, diamantes escondidos, ameaças e homens misteriosos. Mas havia um problema: nada batia certo. Quanto mais Rosa falava, mais contradições apareciam. Os horários não encaixavam, as localizações não encaixavam, as provas físicas não faziam sentido e até o próprio filho acabaria por contrariar partes importantes da versão da mãe. Segundo Rosa, um dos alegados criminosos teria ficado dentro de casa com o filho durante horas. Mas o filho disse que nunca viu ninguém. Ela dizia que Luís foi morto na cozinha, mas os vestígios estavam no quarto. Falava em vários tiros, mas apenas um projétil foi encontrado no crânio. Dizia que os homens levaram objetos, mas muitos detalhes continuavam sem explicação. E lentamente, a versão dos homens começa a desmoronar-se. Para os investigadores, aquilo parecia cada vez mais uma tentativa desesperada de afastar suspeitas. A polícia judiciária passa cerca de 2 meses a juntar peças, provas biológicas, mensagens, movimentos de telemóvel, vestígios na arma, vestígios no saco colocado na cabeça do corpo e a certa altura a investigação acredita já ter o suficiente, até que depois de semanas a montar o puzzle, a polícia judiciária decide avançar. E pau! Rosa Grilo é detida e António Joaquim também é detido. A notícia explode em Portugal. A mulher da vítima e o amante detidos pelo homicídio de Luís Grilo. E para muita gente foi um choque, porque até ali Rosa ainda era vista por muitos como uma esposa desesperada. Mas agora passava oficialmente à principal suspeita. A acusação era pesada: homicídio qualificado, profanação de cadáver, posse de arma proibida. Segundo a investigação, Luís Grilo tinha sido morto dentro de casa enquanto dormia. O corpo teria depois sido transportado para Avis, a mais de 130 km de distância, abandonado numa estrada, nu, com um saco na cabeça, como se alguém tentasse esconder não só o crime, mas também a própria identidade dele. Televisões, debates, capas de jornais, toda a gente falava do mesmo assunto. Rosa Grilo matou realmente o marido? E ao mesmo tempo surgiu outra pergunta: será que António Joaquim puxou o gatilho? Porque apesar das provas, ainda existiam dúvidas sobre quem disparou. A própria acusação inicial acreditava que o António teria sido o autor principal do tiro, mas isso ainda iria mudar e o caso estava longe de terminar, porque os julgamentos, as confissões e as versões contraditórias ainda iam transformar tudo num caos muito maior. O homem que saiu alegadamente para um treino de bicicleta acaba agora no centro de uma investigação por homicídio premeditado. A esposa, o amante, a arma, os seguros e as mentiras. Tudo começava a formar uma narrativa pesada demais para ser coincidência. Mas quando o caso chega a tribunal, a verdade não fica mais clara, fica ainda mais confusa. Porque Rosa Grilo começa a mudar de versão várias vezes. E anos depois, quando toda a gente pensava já conhecer a história, ela própria finalmente diz: sim, fui eu que matei o Luís. Mas mesmo nessa altura, ainda ninguém tinha a certeza de quem estava realmente a dizer a verdade. Quando Rosa Grilo e António Joaquim são detidos, muita gente acredita que o caso está praticamente resolvido. A polícia judiciária tinha provas, tinha a arma, tinha os vestígios, tinha o sangue e tinha o motivo. Mas o problema é que Rosa Grilo nunca parou de mudar a história, e aquilo que parecia um caso resolvido transforma-se lentamente num dos processos mais confusos e mediáticos da justiça portuguesa, porque cada nova versão levantava ainda mais perguntas. E em setembro de 2019 começa finalmente o julgamento, no Tribunal de Louros. O caso já tinha tomado conta da televisão portuguesa. Toda a gente queria perceber quem matou Luís Grilo, quem puxou o gatilho e quanto da história contada por Rosa era verdade. Na sala estavam jornalistas, câmaras, familiares, curiosos e 2 pessoas sentadas no banco dos arguidos: Rosa Grilo e António Joaquim. A acusação do Ministério Público era clara. Segundo a investigação, os 2 tinham planeado o homicídio juntos, por motivos sentimentais
e financeiros. O objetivo seria simples: ficarem juntos e beneficiarem dos seguros, do dinheiro e dos bens de Luís Grilo. Mas quando Rosa começa a falar, o caso mergulha completamente no caos. Durante o julgamento, Rosa mantém a teoria dos homens, 2 angolanos e um português. Segundo ela, 3 homens invadiram a casa, homens ligados a negócios de diamantes. Ela dizia que foi ameaçada, que viu Luís ser morto e ficou em silêncio para proteger o filho. Mas quanto mais contava, mais difícil se tornava a acreditar, porque praticamente nada encaixava nas provas da investigação. A polícia judiciária desmontava versão atrás de versão, e o tribunal começa a perceber algo importante. Rosa Grilo parecia adaptar constantemente a narrativa, conforme as provas iam aparecendo. Ao longo do julgamento, as contradições acumulam-se. Ela dizia que Luís morreu na cozinha, mas o sangue esteve sempre no quarto. Falava em vários disparos, mas apenas um projétil foi encontrado no crânio. Dizia que os alegados sequestradores estiveram horas na casa, mas o filho nunca viu ninguém. Falava em ameaças constantes, mas continuava a agir normalmente. E aos poucos, a credibilidade da história começava a cair completamente. Para os investigadores, aquilo não era uma mulher aterrorizada. Era alguém a tentar desesperadamente controlar a narrativa. Até que chega março de 2020 e o tribunal toma uma decisão. Rosa Grilo é condenada a 25 anos de prisão, a pena máxima em Portugal. Condenada por homicídio, profanação de cadáver e posse de arma proibida. Aqui está a foto dela. Mas há um detalhe que apanha muita gente de surpresa. António Joaquim é absolvido de homicídio. O tribunal entende que existiam dúvidas suficientes sobre o papel dele no disparo. É condenado apenas por posse ilegal de arma e sai em liberdade. A decisão divide opiniões, porque para muita gente não fazia sentido Rosa ter conseguido fazer tudo sozinha, mas juridicamente existia dúvida, e em tribunal a dúvida favorece o arguido. Mas o caso ainda não tinha terminado, e meses depois o Tribunal de Relação de Lisboa muda completamente o cenário. Segundo os juízes da relação, as provas eram suficientemente fortes para concluir que António Joaquim também participou no crime, e então António Joaquim é condenado também a 25 anos de prisão, a pena máxima. Aqui está a foto dele. Mais tarde, o Supremo Tribunal de Justiça confirma tudo. 25 anos para Rosa Grilo e 25 anos para António Joaquim. Oficialmente, a Justiça Portuguesa considerava os 2 culpados pelo homicídio de Luís Grilo. Mas mesmo depois disso, a história ainda estava longe de acabar, porque Rosa Grilo voltaria a mudar tudo outra vez. Em 2021, já em prisão preventiva, acontece algo inesperado. Num telefonema gravado, Rosa Grilo confessa, pela primeira vez, que foi ela que matou Luís. Na gravação, admite ter usado a arma de António Joaquim e diz também algo importante, que a história dos homens era inventada. O áudio acaba divulgado publicamente e Portugal volta novamente a olhar para o caso, porque depois de anos a negar tudo, Rosa finalmente admitiu o homicídio. Rosa, esteve envolvida na morte do Luís Grilo? Sim, esteve. Esteve diretamente envolvida? Esteve. A Rosa matou o Luís Grilo? Sim, fui eu. Matei o Luís. Mais alto, Rosa, que eu não ouvi bem. Sim, fui eu, doutor. Fui eu que matei o Luís. Não, doutor. Fui eu que criei essa versão. Foi a Rosa que criou a versão dos angolanos? Fui eu. Diga-me uma coisa. A pistola apreendida pela Polícia Judiciária, a pistola de António Joaquim, foi a pistola que a Rosa utilizou? Foi a pistola de António que eu utilizei. Vou terminar com isto. Eu quero. Vou decidir os recursos. Já chega. Quero acabar este capítulo. Não quero recorrer mais nada. Chega. Um bocadinho mais alto, Rosa. Não quero decidir os recursos. Já chega. Ok. Parar com isto. Mas havia um problema. Mesmo na confissão, continuavam dúvidas, porque Rosa falava de António Joaquim em algumas partes e noutras parecia tentar protegê-lo. E isso fazia crescer uma pergunta. Afinal, quem é que está realmente a dizer a verdade? Anos depois, já em 2023, Rosa volta a tribunal, mas desta vez como testemunha. E é aqui que surge talvez a versão mais chocante de todas, porque pela primeira vez em tribunal, Rosa Grilo admite que matou o marido. E desta vez descreve detalhes. Segundo ela, na noite anterior, colocou calmantes na comida de Luís. Esperou que ele adormecesse profundamente, foi buscar a arma, testou-a primeiro na garagem, depois na banheira e finalmente disparou sobre o marido enquanto ele dormia. Um tiro atingiu Luís na cabeça, o outro terá ficado no colchão. Depois, arrastou o corpo para a garagem, lavou a arma com água oxigenada, cobriu o cadáver com lenha e no dia seguinte foi à GNR dizer que o marido tinha desaparecido. Uma história fria, detalhada, quase clínica, mas mesmo ali surge outro detalhe perturbador, o nós. Enquanto escrevia o momento de disparo, Rosa diz uma frase: o Luís estava de costas para nós. A juíza interrompe-a imediatamente
e pergunta nós quem. E nesse momento Rosa tenta corrigir-se rapidamente e diz que não disse nós. Mas toda a sala tinha ouvido. Jornalistas, advogados, família, e aquele pequeno detalhe explode imediatamente cá fora, porque para muita gente aquilo parecia um ato falhado, como se por instantes a verdade lhe tivesse escapado, como se tivesse revelado sem querer que havia realmente mais alguém presente. Mas oficialmente Rosa continuava agora a insistir numa nova versão, que matou Luís sozinha. E isso criava um problema enorme, porque António Joaquim estava preso também condenado a 25 anos. Mas o caos do caso ainda cresce mais, porque entretanto a antiga advogada de Rosa, Tânia Reis, e o perito forense João de Sousa acabam também envolvidos judicialmente. São acusados de favorecimento pessoal, posse ilegal de arma e simulação de crime. A suspeita era de terem tentado plantar provas, nomeadamente uma bala na banheira da casa, para sustentar a teoria falsa dos homens. E durante esse julgamento, Rosa acaba por praticamente abandonar a antiga defesa. Chega até a dizer que certas versões foram apresentadas porque foi instruída nesse sentido. O ambiente torna-se pesado, tenso, quase surreal, porque já ninguém parecia saber exatamente onde acabava a verdade e onde começava a manipulação. Mas no meio de todo este caos, existia uma vítima silenciosa, o filho do casal, Renato. Tinha apenas 12 anos quando perdeu o pai e pouco depois viu também a mãe a ser presa pelo homicídio. O jovem acabou entregue à família paterna, recebeu acompanhamento psicológico e, segundo várias notícias, acabou por deixar de visitar Rosa na prisão. Ao longo dos anos tentou reconstruir a sua vida longe do caso, longe das câmaras, longe do julgamento, longe do caos mediático, porque enquanto Portugal discutia versões, existia um filho que perdeu os dois pais ao mesmo tempo, um pela morte e outro pela prisão. Muita força ao Renato. Entretanto, Rosa Grilo continua presa em Tires. Ao longo dos anos, voltou várias vezes às notícias, estudou, entrou num curso superior, manteve um comportamento prisional e, para muita gente, isso apenas aumentava ainda mais o desconforto, porque existia um contraste estranho entre a imagem calma que transmitia e a brutalidade do crime. Até hoje, há pessoas que acreditam que Rosa manipulou tudo até o fim. Outras acreditam que António Joaquim teve um papel maior do que aquele que ela admitiu. E ainda há quem ache que nunca saberemos realmente o que aconteceu naquela casa. Porque no caso de Luís Grilo, o mais assustador não é apenas o homicídio, é a sensação constante de que a verdade muda de forma, versão após versão, história após história, confissão após confissão. Mas mesmo depois de tudo isso, continua a existir uma pergunta, que talvez nunca desapareça totalmente. Rosa Grilo estava realmente sozinha naquela noite? O chá está servido.